Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais uma lição da nossa série de discipulados baseada no livro dedicado a Jesus, dos primeiros passos até completamente entregue. Há uma coleção maravilhosa de livros para ajudar no seu discipulado lá no site da BV Books. Na descrição do vídeo você consegue adquiri-los. Está num preço muito especial, bem acessível, para você crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Toda quarta-feira nós estamos aqui juntos, são 52 lições e hoje é a lição de número 9, intitulada O Hábito Mais Importante. Quais são os passos para uma boa vida devocional? Marcos, capítulo 1, versículo de número 35 diz assim: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se e saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Bom, eu considero a vida devocional o hábito mais importante de todo cristão. Enquanto nós buscamos um relacionamento contínuo com Jesus, uma das maiores e melhores coisas que nós podemos fazer é desenvolver um tempo vibrante de dedicação diária ao Senhor. E esse momento é de suma importância, é o famoso tempo de solitude com o Senhor. É muito importante a gente estar num templo, louvando, glorificando ao nome do Senhor. É muito bom a gente estar num pequeno grupo, numa célula, tendo comunhão com os irmãos. Mas também é de fundamental importância cada um de nós ter um tempo a sós com Deus. E eu chamo esse momento de devocional. Então o tempo a sós com o Senhor vai trazer intimidade e crescimento espiritual para todos nós. É nesse momento que a gente começa a crescer na fé. Esse texto que lemos aqui de Marcos, capítulo 1, versículo 35, apresenta o próprio Senhor Jesus dando o exemplo. Ele se retirou, se distanciou do barulho, escolheu um momento onde não tinha nenhuma distração, que a Bíblia vai dizer que ele se levantou de madrugada, estava bem escuro, né? Que ali não tinha ninguém para poder atrapalhar, para que ele pudesse ter esse momento a sós com o Pai. Se o próprio Jesus buscava esses momentos, nós também precisamos buscá-lo. Então, cada um de nós precisa separar um tempo para estar com Deus. Mas esse tempo não pode se tornar uma regra legalista. A gente não deve se sentir sobrecarregado ou culpado por tirar um momento do nosso corrido dia a dia para ter o nosso devocional. Lembrando que nós temos 24 horas em todos os dias. Há tempo para todas as coisas, segundo Eclesiastes 3. Mas essa ação do devocional, ela precisa ser espontânea. Então, não há uma fórmula definida, um método ou uma receita para você ter um devocional de qualidade, esse momento de solitude a sós com o Senhor. Mas nessa lição de hoje eu quero compartilhar algumas práticas devocionais comuns, que particularmente eu costumo fazer e que eu tenho certeza que vai te ajudar a desenvolver um hábito que, na minha opinião, é o mais importante na vida de todo cristão. Bom, em primeiro lugar, fique a sós com a sua Bíblia. Tenha em mãos uma caneta e um bloco de notas. Então, procura um local tranquilo, um local sem distrações, deixa seu celular guardado ali, bem isolado de você. Talvez você vai aproveitar esse momento com uma boa xícara de café, de chá, um suco, um lanche, não tem problema. Mas que você pare tudo o que você estiver fazendo para viver esse momento. Então, talvez você vai fazer isso dentro do seu carro, talvez você vai fazer isso num quarto, talvez você vai fazer isso no banheiro, não sei. Mas que seja um local sem distrações, um local com silêncio, um local onde você e Deus vai ter um encontro maravilhoso. Segunda dica, prepare o seu coração. Esteja atento e disponível para ouvir Deus falar. Então, alguns começam o momento devocional ouvindo uma música, né, orando. Não tem problema não, você pode usar assim esses recursos para focar a sua mente e o seu coração ao Senhor. Então, tem muita gente que começa ali o momento devocional colocando uma música, louvando, ou talvez orando, independente da maneira que você possa estar com o coração atento
disponível e com a mente voltada ao Senhor. Por isso que não tem que ter distrações, por isso que não tem que ter nada que venha tirar a sua atenção. Terceira dica, leia a palavra de Deus. Porque a Bíblia é um rio de verdades eternas que nutrem e mudam. Então faça uma leitura bíblica de qualidade. Após aquele momento de oração, de louvor, pegue um texto bíblico e leia. Não se preocupe com quantidade. Tem muita gente que acha que no devocional tem que ler 5, 6 capítulos. Não se preocupe com a qualidade, sim com o desenvolvimento de um ritmo de leitura que lhe dê tempo para absorver o maior número de ensinamentos possíveis. Talvez um capítulo, talvez meio capítulo, talvez 2. Vai depender muito da sua maneira, do seu jeito de assimilar as coisas. Então, ao ler, faça perguntas a você mesmo sobre cada ação que precisa ser executada na sua vida. Escolha uma Bíblia com uma letra confortável, com uma tradução de fácil entendimento, para você compreender e ter uma leitura de qualidade. Uma leitura que de fato faça você ler o texto saltar aos seus olhos, trazendo grandes ensinamentos. A quarta dica que eu quero te dar: escreva as coisas importantes que você descobrir. Então, anote e releia quantas vezes for necessário tudo aquilo que Deus falar com você através da palavra. Tem ali um caderninho, uma agenda, um bloco de notas e registre aquilo que Deus falar no seu coração através do texto bíblico. Talvez o texto vai adentrar as profundezas do seu coração expondo pecados. Anote, porque esse documento se tornará um memorial a respeito do progresso do seu crescimento espiritual. Então todas as vezes você vai se voltar a esse caderninho, a esse bloco de notas e vai ler as anotações e vai tentar praticar tudo aquilo, e ao longo dos dias e dos anos você vai ver o tanto que você cresceu em Jesus. Porque hoje nós somos melhores do que ontem e amanhã seremos melhores do que hoje. Quinto lugar, derrame o seu coração no Senhor. Então, ore sobre qualquer coisa e tudo o que está em seu coração. Peça a Deus que o ajude a lembrar e praticar tudo aquilo que você está aprendendo. Se for necessário, confesse os pecados identificados na sua vida e procure pedir forças ao Senhor e sabedoria para você vencê-los. Porque o Evangelho confronta. A palavra de Deus, ela traz assim aquele sentimento de mudança aos nossos corações. Em quinto lugar, em sexto lugar, faça o que ele disse. Esteja aberta a quaisquer mudanças de pensamento, hábitos ou agenda que você possa incorporar da palavra de Deus na sua vida. Esteja aberto a mudanças. Se a palavra te ensinou algo, faça. Se ela te instruiu a mudar, mude. Se ela te deu aquele conselho para você perdoar, perdoe. Mas seja praticante, coloque em prática aquilo que você aprendeu. E por fim, compartilhe com os outros o que Deus está ensinando a você. Então, que o seu tempo de devocional não importa. Meia hora, 20 minutos, 1 hora. Você tem 24 horas no dia. Há tempo sim para você reservar pelo menos alguns minutos para você parar tudo e ouvir Deus falar através da palavra. Conclua aquele momento de leitura da palavra com uma oração. Mas que você possa pegar tudo aquilo que Deus te ensinou e também venha derramar isso sobre a vida das pessoas. Compartilhe com outros o que Deus está fazendo na sua vida, porque o que Deus acrescenta no individual vai refletir no coletivo, onde outros se inspirarão em você para também buscarem uma vida completamente entregue. Particularmente, todos os dias eu escrevo um devocional baseado nos meus estudos para edificar outras pessoas também. Sempre posto nas redes sociais para que outras pessoas também sejam alcançadas. Então eu concluo dizendo que o tempo a sós com Jesus é verdadeiramente transformador. Os maiores avivamentos na história da igreja começaram dentro de quartos. Incentivo você a começar a fazer isso por conta própria. Se você já fez ou faz, glória a Deus pela sua vida. Mas se você está meio desanimado a fazer, o momento é agora. Não abra mão do seu momento de devocional, pois é o hábito mais importante na vida do cristão.
porque Deus quer discípulos completamente entregues a Ele. Que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por esse estudo. Deus nos ajude a viver uma vida completamente entregue e que todos nós possamos praticar, ó Pai, esse hábito tão importante que é o devocional, essa vida a sós com o Senhor, esse momento de solitude. Nos ajude, ó Pai, a ter essa percepção que diariamente precisamos alimentar da Tua Palavra, todos os dias. Muitos fazem o devocional pela manhã, alguns fazem à noite, outros à tarde, não importa o dia, a hora, o local, a quantidade de tempo, mas que seja um tempo de qualidade com o Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus assim permitir.